Eu sou Camille do P1 e eu vou falar hoje sobre a concentração e velocidade e variação da concentração com o tempo. Bom, a velocidade da reação, ela é a mudança na concentração de um reagente ou produto com o passar do tempo. Bom, ou seja, é uma coisa que ela está acontecendo, né, aí ao longo do tempo. Quando as moléculas elas estão se convertendo em produto em uma reação química a cada segundo. Bom, as reações químicas elas costumam ser amostradas desse jeito aqui, quando você tem o reagente A do lado esquerdo e o B, que ele é o produto, ele vai estar do lado direito. Então, se mede a velocidade pelo desaparecimento do ar ao longo do tempo. Então, vai se colocar um sinal de negativo aí, né, para justamente, né, enfatizar que está havendo uma reação da quantidade da concentração A. E quando o A ele está entre as chaves, significa que essa dali é a concentração molar do ar. Já o delta, ele é a variação da concentração molar em um intervalo de tempo, ou seja, aqui o delta T. Delta A é a mudança na concentração de A durante o período de tempo delta T, ou seja, o delta T aí é o intervalo de tempo. E o delta A, ela vai ser essa variação da concentração molar de A naquele intervalo de tempo. Bom, a gente também pode mostrar a velocidade de outra maneira, que seria, se a gente quiser mostrar a variação da velocidade de B durante o tempo, é outra forma de se mostrar essa velocidade. Não havia nada de B no momento zero, nenhuma concentração. Mas com o passar do tempo, o A ele vai se convertendo em B. Então, por isso, você pode medir a velocidade como o aumento da concentração de B durante essa passagem de tempo. Então, por isso, pode-se dizer que ΔB ele é a mudança na concentração molecular, né, do B durante o período de tempo, ΔT. Então, o A ele é justamente negativo porque a sua concentração ela vai diminuindo com o tempo. Bom, agora eu vou falar sobre as velocidades e o seu conceito geral e os tipos delas. A velocidade com que uma reação química ocorre difere das demais reações. Reações químicas, elas podem ser, né, rápidas, moderadas ou lentas. Agora eu vou explicar um pouquinho de cada uma. Na reação rápida, nessa categoria estão as reações que acontecem instantaneamente, cuja duração ela é de microsegundos. Então, ela acontece só tão rápido que nem dá para perceber. E um bom exemplo disso é a queima do gás de cozinha. Já nas reações moderadas, são reações que levam entre minutos e horas para terminar. A queima de papel é um exemplo. Já nas reações lentas, essas reações elas podem levar séculos pelo fato dos reagentes se combinarem lentamente, né? A gente pode exemplificar isso aí através da formação do petróleo. Então, pelos exemplos mostrados, o que podemos perceber é como cada uma vai diferir da outra justamente pela a velocidade que suas reações elas vão acontecer durante esse espaço de tempo. Agora irei falar sobre, né, a velocidade média, que é a variação da quantidade de um reagente ou produto em um certo intervalo de tempo.
é a velocidade média da reação química, que vamos já pela fórmula aqui, Vm é igual à variação da quantidade de substância sobre a variação do tempo. Então, o cálculo de velocidade média, ele objetiva descobrir a velocidade com que um reagente foi consumido ou a velocidade de formação de um produto. As substâncias consumidas ou produzidas, elas podem ser expressas tanto em mol por litro, em mol, em quantidade de matéria ou ATM, no caso de variação de pressão para gases. Então, a variação de tempo, ela vai ser expressa em segundos, minutos ou horas. Agora eu vou falar sobre alguns fatores que influenciam a velocidade de uma reação. Bom, alguns fatores, eles contribuem para modificar a velocidade das reações químicas, tendo grande relevância para o entendimento do processo. Então, abaixo vão ser apresentados, os principais fatores de influência na velocidade dessas reações. O primeiro fator é a superfície de contato. Quanto maior a superfície de contato dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Ou seja, os reagentes eles terão maior superfície de contato quanto menores forem seus fragmentos. Então, isso fará com que o número de choques seja maior e, com isso, a velocidade da reação será também maior. Já na temperatura, as altas temperaturas, elas aumentam a energia cinética das moléculas. Então, fazendo com que o número de choques ele aumente e, consequentemente, a velocidade das reações ela também vai aumentar. Os catalisadores eles vão ser substâncias usadas para acelerar as reações químicas sem serem consumidas durante a reação. Por exemplo, no nosso sistema digestório existem as enzimas que funcionam como catalisadores biológicos em substâncias que são absorvidas e utilizadas pelas nossas células. A energia de atuação necessária para que a reação ocorra é menor quando são utilizados catalisadores, acelerando assim a reação. Como a gente pode observar no gráfico abaixo, pode-se perceber que o uso do catalisador ele não altera o ΔH da reação e nem o seu rendimento. A quantidade de produto formado será a mesma nos dois casos. A única diferença só vai estar no tempo da reação. Além disso, um catalisador irá acelerar tanto a reação direta quanto a reação inversa, reduzindo a energia de ativação de ambas. Então, quando são utilizados catalisadores, a sua energia para atuação ela é menor. Então, isso vai fazer com que acelere a reação, diferentemente de se fosse em catalisador, que essa reação demorará para acontecer. Na concentração dos reagentes, como a velocidade de reação depende do número de choques entre as moléculas, então, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. No caso dos reagentes gasosos, quando a pressão ela for aumentada, haverá uma redução no volume, causando, assim, o aumento nas concentrações dos reagentes. E, por fim, temos a pressão. Esse fator tem influência somente nas células com gases. O espaço entre as moléculas ele diminui quando a pressão aumenta. Quando esse espaço é reduzido, aumenta o número de colisões e, consequentemente, a velocidade da reação. Dessa forma, concluímos que,
Quanto maior a pressão, maior será a velocidade, né, de reação. Bom, então esses são alguns fatores, né, que vão influenciar na velocidade da reação. Será apresentado, né, um pouco sobre as taxas de reações. Bom, a taxa de reação é a taxa de consumo de reagentes, isto é a rapidez com a qual um reagente é consumido em uma reação. Quanto maior a rapidez do consumo do reagente, maior será a velocidade dessa reação. De maneira alternativa, também se pode determinar a velocidade ou taxa de reação a partir, né, da rapidez com a qual os produtos da reação são formados. Bem, a taxa de reação ela pode ser determinada pela razão entre a variação da concentração do reagente pela variação do tempo, como demonstrado, né, na fórmula abaixo, onde temos a taxa do consumo do reagente, que vai ser igual à variação na quantidade de mols do reagente sobre o volume vezes a variação de tempo. Por convenção, velocidade de reação, taxas de consumo de reagente ou taxas de produção de produtos são sempre reportadas como um número positivo, né? Por isso, adiciona-se um sinal negativo no cálculo das taxas de consumo de reagentes. A taxa de reação é afetada pela estequiometria da reação química. Por exemplo, vamos considerar, né, a equação genérica a seguir, onde temos A mais B, que vai dar em C e D. As taxas de consumo do reagente e de produção dos produtos, elas seriam representadas da seguinte forma, como a gente pode ver na equação de taxa de reação, sendo divididas, né, pelo coeficiente estequiométrico da reação. Então, recapitulando, a gente pode perceber, né, que a taxa de reação ela pode ser determinada pela reação entre a variação da concentração do reagente pela variação do tempo, como foi demonstrado, né, no exemplo. E que também a taxa da reação ela pode ser afetada pela estequiometria, né, da reação química, como também a gente viu nos exemplos dados. Então, esse foi o assunto de hoje, né? A gente aprendeu sobre os motivos que interferem na velocidade da reação. Foi mostrado também sobre a velocidade média, nada mais é do que a variação de um produto ou reagente em um determinado intervalo de tempo. Então, esse foi o assunto de hoje, né? Sobre a concentração e velocidade. E também tivemos a variação da concentração, né, com o tempo. Enfocamos na lei da velocidade, nas taxas de reação e também na velocidade da reação, né? Foi falado, né, também sobre a velocidade média e os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. É bom recordar também que a velocidade da reação ela é a mudança da concentração de um reagente a um produto com o passar do tempo, né? E que a gente vai ter que ele é uma coisa que está acontecendo, ou seja, ao longo do tempo, e quantas moléculas estão se convertendo em produto em uma reação química a cada segundo. E que as reações elas costumam ser apresentadas com o A do lado esquerdo, que no caso eles seriam o reagente, e o B do lado direito, que seria o produto. E coloca-se um sinal, né, negativo na frente do
do A justamente para enfatizar que está havendo uma reação da quantidade da concentração A.